Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Nossa Cidade Podcast. E hoje a gente tem orgulho de receber aqui um dos maiores avatares da política local, que foi apenas 4 vezes deputado estadual, 2 vezes prefeito de São Bernardo e um dos principais secretários de segurança pública da Prefeitura de São Paulo, que conseguiu modificações incríveis na segurança local da cidade. Então eu recebo aqui hoje no podcast Orlando Morando. Seja bem-vindo, prefeito. Paula, muito obrigado pela oportunidade, pelo seu convite do Márcio em poder estar aqui no podcast, o Jornal Nossa Cidade. Eu sempre acompanhei o jornal nas impressões, quando era impresso, no digital, e espero poder contribuir com as informações de quem acompanha, especialmente de temas aqui de Mauá, Ribeirão Pires e o Grande da Serra, mas de todo o nosso grande ABC, à sua disposição. E para a gente é muito importante recebê-lo aqui, prefeito. A gente sempre repete que a gente sabe que o ABC tem um potencial imenso, mas muito pouco espaço na televisão. Então é muito importante que a gente receba vocês aqui para estar falando, para levando direto para o público as principais informações do que a gente precisa aqui do ABC. E você, Orlando, você e a Carla também, né, que são 2 pilares ali de São Bernardo. A gente estava conversando um pouquinho antes, a maior votação de deputado estadual aqui de São Paulo. Migrou depois aí da eleição para ser secretário do prefeito de São Paulo. Eu queria que você fizesse um balanço, porque você conseguiu muita coisa bacana nesse pouco tempo que você ficou lá com o Ricardo Nunes. Então, eu queria que você falasse essas conquistas aí. Primeiro, um enorme desafio, né? Eu fiquei 8 anos à frente da prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade, eu falo que eu poderia ser presidente da República, mas se eu não fosse prefeito da minha cidade, eu morreria frustrado. Então foi uma realização satisfatória, desafiadora, mas que eu tenho certeza, os institutos de pesquisa mostraram isso com muita clareza. Paraná Pesquisa, Real Big Data, eu deixei a cidade com mais de 80% de aprovação em 2 mandatos, o que não é fácil. Então mostra que a minha reeleição, a reeleição que me foi dada em 2020 foi boa para a cidade, considerando que eu terminei com uma aprovação superior ao número de votos que eu fui reeleito. Então, as pessoas realmente ficaram satisfeitas e para mim isso é um marco maravilhoso na minha vida. Eu deixei a prefeitura, a Carla continuou como deputada estadual, ela foi eleita no meio do meu primeiro mandato de prefeito, em 2019, e aí depois ela veio ser reeleita, junto quando o Tarcísio ganhou a eleição, a Carla foi reeleita, teve quase o dobro de votos, na primeira eleição dela teve 90 mil, foi reeleita com 177. E aí, terminando o meu mandato de prefeito, Paula, me recorda até hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro, toca o meu telefone, o secretário de governo, Edson Aparecido, Orlando, ô Edson, o Edson é um amigo de longa data, o Ricardo te chamou para você tomar um café com ele. Falei, quando? Ele, hoje. Aí eu fui lá, o Edson me recebeu primeiro, falei, e aí Edson? Falou, o prefeito vai te convidar para você fazer parte do governo. Falei, você está brincando? Já tinha tido alguma especulação, mas, enfim, algo muito distante, eu nem levei. Eu estava organizado, Paula, para estudar, dar uma... Eu dei essa matéria. Período você ia sabático. Fora fazer um estudo de políticas eu ia ficar públicas. 6 meses, estava avaliando ficar em Boston, que é uma boa referência, melhorar o idioma, estava tudo organizado. Eu tinha dia para viajar. Olha só a ironia do destino. Eu estava me organizando com a Carla e as crianças para mudar dia 25 de janeiro. Mudar. Ia ficar um período fora. A ideia era ficar uns 5, 6 meses. Aí eu vou lá falar com o Edson. Eu falei, e aí, o que me espera? Ele falou, o prefeito vai te fazer o convite. E aí eu entrei na sala dele. Eu não tinha uma amizade tão longa com o Ricardo. Conheci algumas vezes. Segundo turno da eleição, eu acabei dando uma pequena contribuição aqui nas divisas e tal. Ele falou, e aí, tá pronto pro desafio? Falei, prefeito, eu que te pergunto, né? Precisa saber o que me espera. Ele falou, quero que você seja meu secretário de segurança. Eu falei, secretário de segurança, Ricardo? Eu falei, eu não sou policial civil, não sou policial militar. Ele falou, não, eu quero um gestor na secretaria. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma pensada, falar com a minha mulher. Falou, não, a resposta é agora. Meu Deus, não deu nem tempo de pensar. Aí eu liguei pra Carla, óbvio, a gente faz tudo compartilhado, pedi licença pra ele, ela falou, olha, tem que avaliar, quer dizer, sempre tem um risco. Aí eu falei pra ela, você que sabe, eu falei, depois que eu voltar da viagem,
eu vou ficar lá na porta do teu gabinete na Assembleia. O que você acha? Ela falou, não, pode aceitar. Aceita que é melhor, tá certo. E realmente, brincadeira à parte, é um enorme desafio, não é uma coisa simples. A gente sabe que a segurança pública, saúde, segurança e educação são os principais pedidos e solicitações dos moradores, né? E aí, primeira coisa, quando o Ricardo me convidou, o que você acha que veio na minha cabeça? A Cracolândia. A primeira coisa, eu falo, a expectativa do paulistano era acabar com aquilo. Falei, Ricardo, eu aceito. O Ricardo é um baita executivo. Eu falei, e aí, tem... Falou, não, traz o teu time que você achar necessário. E ele me deu essa liberdade de montar uma boa equipe. E aí, eu acho que os números falam por si só, né? Primeiro, nós conseguimos manter uma redução. E quando eu digo nós, eu digo a equipe do prefeito Ricardo Nunes, junto com a equipe do governador Tarcísio de Freitas. Todos os indicativos de criminalidade caíram na cidade de São Paulo. Caiu o roubo, caiu o furto, caiu o roubo de carro, furto de carro. Todos. Tem ainda uma percepção que falta um pouco de segurança? Tem. Porque os pequenos delitos hoje, infelizmente, não há punição. Praticamente não há punição, eu quero falar sobre isso. Mas aí tinha o enorme desafio, que era a Cracolândia. Paulo, eu me dediquei várias horas do dia analisando aquilo. Eu ia lá muito cedo para ver como que era o movimento da manhã. Eu ia na hora do almoço, né? A gente chama observar o fluxo. E fiquei muitas vezes até tarde da noite, que é quando o fluxo piorava, quando tinha a maior concentração. Para entender, você não resolve um problema, você só vai conhecer, né? Você só vai evitar o efeito se você entender a causa, o que causa o efeito, o porquê concentrava, por que as pessoas migravam, por que existia aquele ambiente tão hostil, tão pernicioso. Eu preciso contar aqui, prefeito, que assim, a Folha de São Paulo fica exatamente na Helvétia, do lado. A Barão de Limeira, uma das transversais ali é a Helvétia. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, e aquela coisa de sair muito tarde, muito cansado, a Folha tinha um ônibus que fazia um circular. Então, você vai na estação do metrô, te leva no metrô. Você vai na rodoviária, te leva na rodoviária. E aí, a Júlio Prestes, que é ali, e a Que ano era isso? 2012. Nossa, muito perto uma da outra. Era as piores épocas, tinha 4 mil usuários. Exato. E eu muito cansada, vi o prédio e desci na Júlio Prestes. E você consegue ver a estação da Luz de frente. E aí, quando eu cheguei, eu falei pro segurança, eu falei, eu desci na estação errada. Você acha que eu consigo? Ele falou, nem tenta. Não dava. Nem tenta. Era impossível de cruzar. Impossível. E era isso. Você olhava pra fora, era uma horda, um mar de gente andando, assim. Meu, só você vendo pra você entender, porque as pessoas não estão ali. Elas estão andando sem rumo, sem entender onde elas estão. É desesperador até. E aí você foi nisso. Você tava ali no meio, vendo e fazendo esse estudo. Então, você sabe que uma vez o Waze me jogou, não jogou errado, ele me jogou do lado e eu caí no meio do antigo fluxo que ficava ao lado, bem ali na Júlio Prestes com a Sala São Paulo. Passei no meio, era umas 5 horas da tarde. Meu medo. O cheiro do crack já entrou dentro do carro. Fazia um mal, eu passei com os vidros fechados, até porque fiquei bastante apreensivo. E depois eu acabei encontrando, nesse período que eu fui prefeito, eu ia para reuniões em São Paulo e por vezes passava pouco, mas eu passei uma vez perto da Protestantes. Nesse caso o fluxo já tinha mudado, ele não estava mais lá embaixo, ele subiu aqui para Protestantes. E tudo isso eu fui observando. Primeiro reconhecer que já existia um trabalho sendo feito pelo Tarcísio e pelo Ricardo. Eles focaram a acabar com a Cracolândia. E quando eu cheguei eu falei, eu preciso dar uma contribuição daquilo que ainda não foi pensado, daquilo que não foi imaginado. E aí tiveram algumas passagens importantes, né? A imprensa inteira me perguntava como o fluxo desapareceu, como subiu. Primeiro, eu entrei na secretaria dia 1º de janeiro, e sem nenhum exagero, no dia 2, o primeiro lugar que eu fui visitar foi a Cracolândia. Antes de ir para minha secretaria, eram umas 7 horas da manhã, fui para lá e fui começar a entender aquilo. Né? Primeiro, um sentimento de muita tristeza. Horrível a vida que aquelas pessoas, né? Eles são doentes, claramente. Ah, mas tem ladrão no meio, tem traficante, tem, mas todos que frequentavam aquele ambiente, de uma forma ou outra, se alimentavam, se retroalimentavam de uma das piores drogas que tem, que é o crack, que pode levar à dependência após usar uma vez. Você sabe que eu entrevistei, quando eu era deputado ainda, eu tinha um programa na antiga Canal ABC. Canal ABC não, TV+. Canal ABC agora. Antes era TV+. TV+. E eu tinha o programa Personalidade Mais.
E aí eu levei um médico psiquiatra, e aí esse médico teve um livro, porque ele foi usando as drogas para saber o efeito, com apoio médico, para não se tornar dependente, Claro. e saber qual é o impacto no organismo, para ele poder colaborar com os seus pacientes. E aí ele me falou, olha, provei cocaína uma vez, provei maconha, o crack. Ele falou, esse eu não pude provar, porque toda a equipe que me acompanhou falou que eu poderia me tornar um dependente após usar uma vez. Você imagina uma droga que ao usar uma única vez, você pegar um cachimbo, consumir, você se torna um dependente. Olha o tamanho da agressividade que ela gera. E aí, o Estado e a Prefeitura já ofereciam uma ampliação no número de leitos, as clínicas terapêuticas, foi criado o Hub, foi ampliado o CAPS, tinha toda uma estrutura, mas ainda assim permanecia o fluxo, que concentrava 200 pessoas durante o dia e chegava numa noite de calor a 500 à noite. Já era muito menor do que na época que eu fiquei perdida lá. Que você ficou perdida, que foi na gestão do prefeito Fernando Haddad, numa crítica. Foi isso mesmo. Uma constatação. Mas exatamente, era no Fernando Haddad. Constatação de fatos. Tanto que foi na gestão do Fernando Haddad que foi criado o Bolsa Crack, que na verdade era um benefício financeiro que davam para aquelas pessoas, e que depois descobriu que eles não consumiam alimento, eles pegavam aquele valor e compravam em droga. Óbvio, né? Porque Óbvio. é impressionante, Paula. Eu falei com médicos que trabalhavam ali na Cracolândia, psicólogos, enfermeiros. Primeira, resistência do corpo humano, é absurdo. Você sabe que foi um dos lugares que menos pegaram Covid, né? Segundo, eles dormem ao releito. Eu tinha uma imagem de uma vez, final de fevereiro, quando ainda tinha o fluxo ali na Protestantes. Eu fui uma tarde já escurecendo, eu nunca vi algo tão deprimente. Tinha um indivíduo deitado, tinha uma meia dúzia de rato andando sobre o corpo dele. E ele sem... Não, se o rato começasse a comer ele, provavelmente ele não perceberia. É muito triste, havia muitas grávidas também, né, prefeito? Não, me relataram, foi lançado semana passada pelo Brasil Paralelo, o documentário Fim da Cracolândia. Aliás, eu recomendo, tá no YouTube, quem puder assistir, vale muito a pena, porque é 1h50 de um documentário. Eu não estava lá, isso aconteceu antes. Teve uma usuária que ela deu à luz e não percebeu. Eu imagino que seja isso mesmo. Você imagina uma mulher dar à luz, não sei se você é mãe. Sou mãe. Então, só você sabe o que é gestar uma criança e dar à luz. Hoje em dia não é tão comum um parto normal, ela foi... Mas é um tempo, vai um tempo ali, né? Ela não percebeu que o neném nasceu. Olha o nível de degradação de um corpo humano. E aí eu fui unindo. Então, o que eu observei? Né? Isso junto com o nosso grupo, subprefeitura, a gente tinha reunião semanal para analisar a Cracolândia. Toda semana, o Edson Ortega, quem organizava, participa, né? Eu deixei a secretaria, mas eles continuam. O vice-governador, o vice-prefeito, membros da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, secretário de Segurança, e aí tinha o grupo da saúde, um negócio organizado. E eu falei, poxa, todo esse pessoal empenhado e a gente não consegue. Aí veio aquela história de saber os efeitos para acessar a causa. Eu falei, pera um pouquinho. O entorno da Protestantes, que você conhece bem, que é a região da Santa Efigênia, a utilização daqueles imóveis ainda com uma ocupação muito ruim. Aí você via lá ferro velho, ferrolho, sabe o que é o ferrolho? Sim. Compra pequenos objetos metálicos, grande parte deles roubados. As pensões, que não eram mais hotéis, os botecos, os botequim. Então, as polícias já entendiam o que tinha lá dentro. Ali dormia traficante, Exatamente. ladrão. Então, a Folha fez um especial sobre isso. aquele ciclo pernicioso morava no entorno da Protestantes. Aí eu falei, primeira coisa, nós precisamos acabar com isso. Aí o subprefeito, na época, o Marcelo Salles, que foi o comandante-geral da PM, ele falou, mas tem um problema. A gente vai lá, notifica, a gente é obrigado a dar 10 dias para poder fazer a lacração. Quando você volta, uma parte deles conseguiu uma liminar para não lacrar. Falei, pessoal, nós temos que exercer o poder de polícia do ente público. Quando você fala o poder de polícia, é o poder de agir imediatamente. Aí, a Tatiana, a doutora Tatiana, que é procuradora, e é secretária adjunta de subprefeitura, falei, Tatiana, eu fiz um decreto quando eu era prefeito de São Bernardo para a gente acabar com os pancadões. E aí eu peguei esse decreto, levei, ela falou, mas é difícil, pode ter uma suspensão judicial. Falei, vamos tentar. Vamos tentar. E aí foi elaborado um decreto muito bem feito, publicado pelo prefeito Ricardo Nunes, e permitiu que a gente lacrasse sumariamente quando identificado.
Foram mais de 90 equipamentos lacrados. Aí nós lacramos pensão, a subprefeitura. Qual era o poder? A denúncia de que existia uma máquina de caça-níquel num bar e é uma atividade irregular, uma contravenção, já era passível da subprefeitura ir lá e lacrar com um malotão de concreto na porta. E aí o Marcelo Salles, que era o secretário de subprefeitura da Sé, começou a fechar. Fechou pensão, fechou ferrolho, fechou ferro velho, fechou boteco, tudo aquilo que alimentava a Cracolândia. E não se via, porque isso acontecia muito na calada da noite, fechou. Paralelo a isso, no Carnaval de 2025, pegou fogo um cortiço que tinha na Rua dos Gusmões, ao lado da Protestantes. Aqui é Gusmões, aqui é Protestantes. Praticamente 35 cortiços. Ali era um ponto de tráfego muito forte. Felizmente não teve vítima fatal. Foi um domingo. Eu fui lá logo cedo, primeiro ver se não tinha vítima, não tinha. Passado o incêndio, a prefeitura foi, acomodou. Não, derrubou o resto que sobrou. A gente percebeu que quando destruiu a Gusmões, diminuiu mais um pouco o fluxo. A droga estava com mais dificuldade de chegar na Protestantes. E aí o Estado e a prefeitura resolvem fazer a primeira e histórica intervenção dentro da favela do Moinho. Quando eles atacam, prende os traficantes, trocou tiro, traficante morreu lá em troca de tiro com a PM, a gente percebeu que foi... Sumiu. No dia 8 de maio, eu fui lá no sábado de manhã, você sabe o que eu fui fazer lá? Eu tinha ido com meu filho no Smart Sampa. Não, eu fui no Smart Sampa. Eu gosto de trabalhar sábado e domingo, fui a vida inteira. Eu levei o Orlandinho para conhecer o Smart Sampa, ele não conhecia. Eu tinha algumas coisas que a gente estava olhando, falei, ó, o pai vai ficar trabalhando umas horas. A gente sempre dá um Pelé nos filhos para ele acompanhar, né? Falei, você vai conhecer o Smart Sampa, depois a gente passa para almoçar no Mercadão. É pertinho, uma delícia, né? E aí eu saí, eram umas 11 horas do Smart Sampa. Falei, vamos ali conhecer a Cracolândia. Pai, não tem perigo? Eu falei, não, pode ir que eu sei até onde você pode ir. Cheguei lá, Paula, tinha 8 pessoas só. Eu liguei na hora pro prefeito, falei, Ricardo, tem algo estranho. Ele falou, o que aconteceu? Falei, eu vou te mandar uma foto aqui da Protestantes. Tirei a foto e mandei na hora. Ele me ligou, falou, o que aconteceu? Eu falei, pois é. A gente vinha percebendo uma diminuição ao longo da semana, mas assim, com a intervenção muito acentuada na favela do Moinho, a droga criou muita dificuldade de chegar com a facilidade que chegava até a Rua dos Protestantes, que é o epicentro da Cracolândia, quando ela saiu da Júlio Prestes e subiu. Elvete. E aí, Elvete, lá embaixo, né? Que é muito perto, né? Caminhando dá 200, 300 metros. E aí nós passamos a monitorar exatamente para não deixar concentrar pequenos fluxos em toda aquela região. Então, embaixo do elevado, na Praça Marechal Deodoro, do lado do Parque Dom Pedro, no viaduto Diário Popular. Então, monitoramento. Deslocamos parte das equipes da PM e GCM, que ficavam mais no entorno da Protestantes, para monitorar. E agora completou um ano, não tem mais o fluxo. E aí eu faço questão de fazer um parênteses, a própria imprensa, legitimamente, mas tem outras Cracolândias na cidade, a Cracolândia espalhou, não, nós precisamos separar. A Cracolândia acabou. Estou afirmando que a Cracolândia acabou. Cracolândia era um ambiente sem controle, onde se consumia, vendia, comprava, vendia coisas roubadas, de pequenos a grandes objetos. Aquele ambiente concentrado de que podia tudo que não é permitido pela lei, acabou. Tem usuários de crack na cidade de São Paulo? Tem, mas é óbvio. Quem seria louco de falar que não tem? Agora, aquele ambiente alimentado pelo tráfico, por todo aquele ambiente hostil que o decreto publicado pelo prefeito Ricardo Nunes, por iniciativa nossa, permitiu a gente poder fazer a lacração daqueles estabelecimentos que atuavam irregular, a concentração do problema foi encerrada e não vai voltar mais. E não tem novas Cracolândias na cidade de São Paulo. Agora, você tem usuários de droga? Tem. Tem, não tem como. Se bobear, você acha isso, não é só na cidade de São Paulo. Eu fui em 2022 para Nova York, eu fiquei assustado. A quantidade de gente usando droga nas ruas, morador de rua. Mesmo no ABC a gente consegue ver um aumento. No ABC, você pega ali perto da Fundação de Medicina do ABC, na margem ali do Ribeirão dos Couros, tem muito usuário de crack, de droga. Então, assim, usuário existe, não tem mais Cracolândia. Acho que essa é a separação. Agora, é um enorme desafio, eu acompanhei isso até 31 de março, e a pessoa que me substituiu, a doutora Juliana,
que é delegada de polícia, sabe o desafio que tem de não permitir, e todo este grupo, né, é um GT de trabalho, de não permitir, porque se você mantiver a concentração, seguramente o traficante vai chegar, porque para ele era mais fácil vender a droga Muito naquele mais. ponto. E ali, Paulo, por isso que eu falo de identificar, eles dividiam as pedras, então o cara conseguia comprar pequenas porções que ele não encontra em outro lugar. Lá o cara consumia a quantidade de crack que ele queria, então se ele tinha R$3, ele conseguia comprar R$3 de crack. E o crack, para quem está aqui nos acompanhando, você não tem ideia, eu não sabia disso, né? Eu não sou da área de humanas, a pessoa, se tiver dinheiro, usa ele o dia inteiro. Usa. Porque o efeito dele é muito forte, rápido. só que não dura. A permanência no corpo, então ele acaba de usar uma pedra, usar a pedra naquele cachimbo que eles mesmos fazem, daí meia hora, se ele tiver dinheiro, ele usa outra. Eu perguntei para uma... E ela não leva a convulsão, falou, o crack não. A K9 da convulsão. Você sabia que dentro da Cracolândia, eles não deixavam usar o K9? K9 é uma maconha de laboratório, muito forte, muito agressiva, faz com que a pessoa perca totalmente, literalmente vira um corpo sem alma. Nós tínhamos um local em São Paulo que identificamos, na região da Zona Norte, nós fomos lá, prendemos traficantes que vendiam o K9 e resolvemos o problema. Então, o próprio fluxo não deixava ter usuário de K9 na protestante, mas o crack, se você tem dinheiro, usa, e aí é o que leva a dependência muito forte, ao uso continuado, o que é muito ruim. Então, foi uma passagem muito importante, muito desafiadora. Eu imagino. E outras missões, criamos a Operação Paulista Mais Segura. Eu acabei de ver, dia desses, o Lívio, que preside a Associação Paulista Viva, falando que reduziu 60%, e os números da SSP comprovam os roubos e furtos na Paulista. Na região da Sé, aí eu faço um adendo aqui, pessoal. Meu cunhado é PM. E ele trabalha exatamente ali na região da Praça da Sé. E ele falou, pode ir tranquila. Você quer andar lá agora, você pode andar pelo centro tranquilamente, porque o centro é outro centro. Em 2022 para 2023, a frente da Praça da Sé parecia um camping de morador de rua. Aquelas travessas... Não, centro histórico, inclusive aonde está o Smart Sampa, na rua 15 de novembro, e ali no Triângulo Histórico, na Praça do Café, nas paralelas ali, era tomada por barracas de rua, de morador de rua. Quer dizer, era uma desordem urbana generalizada. Isso acabou. Acabou. O que ainda é o nosso desafio? Eu digo nosso porque eu me incorporei a essa missão de oferecer uma cidade mais segura para as pessoas. São os pequenos delitos, porque, infelizmente, a gente tem que lembrar que a legislação penal brasileira está completamente vencida, Paulo. Nós prendemos uma quadrilha chamada Gangue do Gogó, na região da Praça da Sé. Numa sexta-feira, 5 horas da tarde, prendemos em flagrante, junto com a Polícia Civil, 19 miliantes. Sábado, 11 horas da manhã, todos foram soltos pela audiência de custódia. Nós temos imagem deles roubando correntinha. A Gangue do Gogó, porque eles só roubavam correntinha. Então, um avisava o outro, que identificava a vítima, o que praticava o furto já dispensava o objeto furtado, o que dificultava, mesmo que o cara agarrasse o criminoso que roubou, ele já não estava mais com o objeto fruto do roubo. Conseguimos prender a quadrilha. Tem imagem, tem vídeo. Soltaram. Grande maior parte deles menor. E o que a gente percebeu na cidade de São Paulo? Caiu o roubo mais do que caiu o furto. Por quê? Porque eles já perceberam que a possibilidade de quem furta ficar preso é muito menor. E aí, por isso que você tem a reincidência que o cara de bicicleta passa e tenta tomar o teu celular, o furto de uma aliança. Então, e grande parte disso praticados por menor de idade. Não é aceitável o Brasil manter a maioridade penal a partir dos 18 anos. E por que eu digo que não é aceitável? Porque não vem com esse discurso mole da esquerda, o coitado é vítima da sociedade, coisa nenhuma. As condições físicas de uma pessoa de 16 anos é diferente de uma década atrás. Um menino de 16 anos hoje é um homem formado, inclusive fisicamente. A força, a capacidade, as informações dele são muito mais rápidas do que era uma década atrás. Ao mesmo tempo, eles querem, muitos já dirigem, podem votar, mas não estão submetidos à legislação penal. E que é a prova de que esse modelo brasileiro, lamentável, mantido pelo Congresso Nacional, grande parte dessas parasitas desses deputados federais, não todos, mas grande parte, e senadores, em não ter coragem de montar uma comissão
para rever o Código de Execução Penal e o Código Penal brasileiro. Metade das unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo fecharam. Estou falando oficialmente. Metade das unidades da Fundação Casa fecharam. Por quê? Porque o menor infrator está roubando menos? Não! Porque quando ele é preso em flagrante, chama o pai acima do termo circunstanciado, sai da delegacia. Porque o ECA permite que o delegado faça isso hoje, e se não fizer, pode ser, inclusive, cobrado pelo juiz porque eu não fiz. Então, não é aceitável a gente continuar convivendo com essa conivência das práticas criminosas. Pior do que isso é a audiência de custódia. Quando um menor é preso praticando um furto, dificilmente fica preso. E aí você levanta a ficha criminal dele, ele já tem 20 passagens, uma capivara que vai de quilométrica. Quer dizer, até quando a gente vai ver? E aí, pior do que isso, é você ouvir o ex-ministro da Justiça do presidente Lula falar que as polícias prendem mal. Mentira! Mentiu, ele faltou com a verdade. Eu não sei se ele saiu por causa do Banco Master, né? Porque era conselheiro e viu que ia explodir o problema. Agora, é lamentável isso. As polícias prendem e prendem muito bem. A Polícia Civil prende, a militar, as polícias municipais. Agora, o desamparo que a legislação criminal hoje oferece, sai. O criminoso não fica preso. Então, é urgente a necessidade, porque o que incomoda o cidadão hoje, e continua incomodando, mesmo com queda, é o pequeno delito. Você não ouve mais falar de roubo de joalheria, sequestro, roubos à mão armada com a frequência que existia e tal. Agora, tenho certeza que você conhece alguém que teve o celular furtado. Sempre. Uma vez por semana a gente escuta essas coisas. E por quê? Porque esse cara não fica preso. Só para recuperar, a Fundação Casa é a antiga FEBEM, que foi o maior desconforto na vida do Mário Covas. Você, como repórter que acompanhou o dia a dia, sabe que era o maior problema de São Paulo, era a FEBEM. Tanto que o Mário Covas, certa vez, deixou o palácio e passou a despachar dentro da FEBEM imigrantes, aqui ao lado. Tamanho problema que era. Quer dizer, criou-se um modelo melhor para cumprir medidas socioeducativas, para que o menor infrator realmente pudesse ter essa medida e ficasse com a sua liberdade assistida por essa instituição. São Bernardo do Campo tem 2 unidades, uma está fechada. Metade, e você sabe o que é pior? Agora você vai cair de costa. Garanto. Quanto custa um menor infrator na Fundação Casa? Cada menor infrator custa para o Estado. Custa para você contribuinte que paga imposto. Quanto? R$25 mil por mês. Meu Deus. Preste atenção, eu não tô doido não. Cada menor infrator custa R$25 mil por mês. O que um trabalhador não consegue pagar uma faculdade pro seu filho, o Estado paga para manter um vagabundo cumprindo medida socioeducativa. É vagabundo. Quem furta e tira o objeto de alguém é vagabundo. Vagabundo é ladrão, tá certo? Agora, aí nessas situações, como você falou, né, prefeito, quem furta nem fica lá dentro. Quem tá lá dentro fez coisas muito piores. Não, hoje, para manter o menor cumprindo medida socioeducativa, ou ele disparou contra uma pessoa, ou ele atentou contra a vida dela, ele cometeu um crime que ofereceu como a gente tá acontecendo aí. Tá vendo, lamentavelmente, né? Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu disse que todos os indicativos de violência caíram, com exceção da violência contra a mulher, que infelizmente tem aumentado no Brasil. Então, quando as pessoas... você faz qualquer pesquisa de opinião, o maior problema do cidadão brasileiro hoje é a segurança. É a segurança. Só que, infelizmente, a gente olha um Congresso que fica discutindo penduricalhos, benefícios próprios, como eles aprovaram ano passado, e o Senado brecou. E é interessante, né, prefeito? Porque, assim, na eleição anterior, a gente teve essa conversa e falava-se exatamente sobre a importância dessa revisão. É inaceitável. Mexeram com o imposto de renda, mas ninguém mexeu com o Código Criminal. E agora o que é pior, essa lei antifacção que foi criada, eles iam pegar uma parcela deste valor das bets e é para aplicar em segurança. Não aprovaram. Quer dizer, um dinheiro que é do jogo, eu sou contra, tá? Eu acho a bet um crime contra a sociedade. O Brasil tem tanta hipocrisia feita pelo Congresso, Paula, que se você for lembrar, foi o mesmo Congresso que mandou fechar bingo.
onde o pessoal ia lá jogar numa cartelinha, se dividia, gerava emprego, né? Tinha os muito, idosos. Era serviço. Com a preocupação exatamente nesse sentido, que ninguém fala da Beth agora. Porque o idoso tá gastando muito, tá endividando. Então, proíbe o bingo, que tinha espaço sendo locado, cozinheira trabalhando, garçom. Eu cheguei aí uma vez com a Carla, conhecer um bingo da Pamplona, que era um famoso São Paulo. Eu fiquei impressionado, aquele negócio gigantesco. Quase um cassino, né? Eu não gosto de jogar, de verdade, eu nem sei jogar. Eu jogava truco quando era novo, nem truco acho que eu lembro mais como que joga, né? 21. Eu entrei e aí eu perguntei, né? Eu falei, quantas pessoas trabalham aqui? Primeira coisa que me veio à cabeça, eu era deputado na época e estava discutindo fechar bingo, então ela falou, eu acho que é 250. Quer dizer, um lugar que gerava 250 empregos, que as pessoas precisavam se deslocar para ir lá fazer a sua aposta, tal. Isso não pode. Agora o cara gasta, tá vendendo casa, carro, e não é pouca gente. Não. Você sabe que nos centros terapêuticos, presta atenção, mais uma. Primeiro problema é dependência química, segundo álcool, terceiro é jogo. Sim. E jogo digital. Sim. Jogo celular. O cidadão fica em casa derretendo dinheiro. O dinheiro que não tá sobrando para ele comprar pizza da família no final de semana, ele tá torrando. O estimado é que as bets vão faturar mais de 300 bilhões. E sabe de quem tá tirando esse dinheiro? Das pessoas mais humildes. Exatamente. Não é do rico, não. O rico pega o avião, vai jogar fora, se ele gosta de jogo, vai no cassino. É dos humildes. Então, é o país da hipocrisia. E cadê o governo Lula tomando uma atitude para proibir bet? Quis regulamentar, para tributar. Quer dizer, ele quer cobrar um imposto de algo que está sendo drenado. Governo frouxo, governo sem pulso, governo omisso, né? Ou conivente. Eu não sei se omisso ou conivente, eu não posso afirmar, porque não tem. Agora, o nosso Congresso Nacional, os nossos deputados federais, desculpa, eu tenho certeza que eu falo pelo aquilo que eu vejo em pesquisa, não está representando a sociedade como deveria. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta diferente para você também, prefeito. E o Senado? Porque a gente, né, nesses últimos meses aí, a gente teve uma situação aqui em São Caetano, que acabou com o Tite saindo do PL, exatamente por ter criticado a maneira como os nossos senadores têm nos representado lá. O senhor acha que também está faltando representação lá? Muito, e principalmente do estado de São Paulo. Você vê a influência de senadores de outros estados. Eu garanto, Paulo, que se você sair na rua, sair aqui na rua de Ribeirão Pires agora, pedir para falar o nome dos 3 senadores de São Paulo, a maioria das pessoas não sabe. Eu sei. Pois é. Olha a situação que a gente olha que situação nós chegamos, né? É horrível. Eu fui prefeito, eu não consegui receber R$1 de um senador, mas eles têm emenda parlamentar. Se mandaram foi uma quirela. Quer dizer, um Senado... Aí você pega esse senador, eu só conheço ele por astronauta, não sei o nome dele. Ele foi eleito como astronauta do Bolsonaro. Astronauta do Bolsonaro. A única atitude que eu vi desse senador foi ele fazer uma crítica ao prefeito Tite, que está fazendo um brilhante trabalho em São Caetano, porque o Tite questionou. O Tite falou a voz de que a maioria dos prefeitos, eu tenho certeza, acha. Os senadores são ausentes, os senadores de São Paulo, na vida das pessoas e nos grandes temas do país. E aí, para piorar o Senado como um todo, como é que você ouve o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, falar assim, mesmo que tenha 81 assinaturas para abrir o impeachment de um ministro do Supremo, eu não abro. Quer dizer, isso é um tapa na cara de todos os senadores eleitos pelos estados da federação. Agora, felizmente, pela primeira vez em mais de 100 anos, rejeitaram a indicação de um ministro. Eu não posso nem fazer juízo de valor se o sujeito era bom ou era ruim. Eu acho que rejeitaram porque ele foi indicado pelo Lula. Como o Lula está muito mal avaliado, os senadores não quiseram... Político, não deixa de ser, né? Eu não posso criticar o Messias, porque eu não conheço ele. Pode ser que seria um grande jurista, né? Mas, como tem eleição, 2/3 do Senado se renova agora. Eles só fizeram isso porque tem eleição. Senão teria passado. Agora, outros temas rejeitaram dar continuidade na CPI do INSS, que roubou dinheiro de aposentado. O que você fala de uma casa que tem a prerrogativa de fiscalizar, que não deu continuidade à CPI, quer dizer, não fica lá claro para o povo brasileiro quem roubou o dinheiro dos aposentados. Roubaram o dinheiro de aposentado. Eu nunca tinha visto isso na história do Brasil, roubar dinheiro
do Instituto Nacional da Previdência Social, INSS. A profissionalização desse roubo, na verdade, né? Profissionalização. Porque foi uma coisa assim... Não, dinheiro tirava no Pix, né? Impressionante. E aí a gente vê um Senado de novo, pelos acordos, os conchavos, né? O que dizem é que tem muito senador envolvido aí no rolo do caso Master. Muito, dos dois lados, inclusive. E aí, complica bastante. Quer dizer, e a sociedade amargando, o brasileiro cada dia vendo o seu salário corroído por uma inflação escondida. Paula, é simples. Olha quanto custava qualquer objeto há 5 anos atrás, quanto custa hoje. Eu acho interessante porque a gente... meu marido, ele é matemático e estatístico, né? E temos recebido algumas pesquisas que demonstram que Lula não vai encontrar um cenário tão favorável realmente, não. A coisa não vai bem. Se depender de mim, eu vou trabalhar para ele não ser reeleito. E hoje a gente tem a IA, né, prefeito, vindo como uma super aliada. E aí, quando você coloca a IA para analisar as pesquisas, o que ela demonstra, por exemplo, é que as pessoas ficaram irritadas com coisas simples como: cadê a picanha que eu ia conseguir comprar? Que picanha? Não tá comprando músculo. Exatamente. O dinheiro do trabalhador não tá dando para comprar uma carne moída. Não só não consigo comprar picanha, como não consigo comprar carne em geral. Até o ovo tá ficando mais caro, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma... Para mim tem um negócio que ficou caríssimo no Brasil, é carro. Carro. E é um país territorial, rodoviário. O carro não é um objeto de luxo. Não, e a gente aqui no ABC, né, viu o ABC crescer com as montadoras. Só para você ter uma ideia, eu e a Carla, quando eu estava em 2023, nós compramos, com os eventos que a gente organizava do Fundo Social, 70 Kwid. Era o carro mais barato. Barato, era 35 mil na época, acho. Eu consegui pagar 28, olha só. Comprei um grande volume, negociamos com a Renault, o pessoal da Armando Veículos nos ajudou, negociamos 28 mil. Por curiosidade, eu tô um dia na internet, eu fui ver quanto era um Kwid. 78! Exatamente. Ficou mais do que o dobro, em 3 anos, dobrou. O carro brasileiro mais barato, que é um carro sem grande tecnologia, não tem nem ar-condicionado. Não tem nada. Simples. 78 mil. Aí você divide por um salário mínimo. Vamos fazer uma conta rápida. Eu desliguei aqui meu celular. Mas eu vou dividir aqui rapidinho, só para quem está nos acompanhando. Então, 78 mil. Não, calma, 78 é seu financiamento. Sem financiamento. Aí você precisa lembrar que nós estamos com uma Selic de 14,25, né? Reduziu agora. Então, 78. Se você dividir para pagar em 60 meses... 60 meses. E para dividir em 60 meses, o cara tem que ter um crédito bom. Você pode pôr 78 vezes 20% de entrada. Ele vai ter que pagar 15, tem que dar de sinal. Então você tira 78 menos... Vamos lá, matemática. Depois você manda teu marido conferir. Sobrou 63 mil de financiamento. Esse 63 vai para 75 por causa do juro. 75 divide por 60. Dá 1.250 de parcela. É quase o salário mínimo. Como é que acha que... Não, peraí, isso é a parcela do carro. Aí o cara tem que pagar água, luz, gás, internet... Né? Comida, alimentação. A alimentação, que ficou caríssima, né? Acabou de falar agora. E a gasolina. E a gasolina, que tá caríssima. Que também não tá barato. É um modelo de governo. Por que o presidente Lula tá com uma rejeição a maior da sua história, sendo que nós estamos com o menor número de desempregado histórico do Brasil? 6%, 5%, 6%. Porque o sujeito tá trabalhando e a vida dele tá pior. Antes, o sujeito estava desempregado, fala, quando eu arrumar meu emprego, vai melhorar minha vida. Hoje, ele está trabalhando e a vida dele está pior, Paula. Tá difícil. Olha, eu vou te fazer uma conta matemática. Casal, marido e mulher, que tiver renda familiar líquida de 5 mil por mês, com 2 filhos, tá levando vida de pobre. Estamos todos levando vida de pobre. Com 5 mil, que não é fácil, tá? Lembrando que o salário mínimo é menos de 2. A gente, na verdade, tá com sabor pobreza ainda, que tá pior, né? O sabor pobreza, né? Do Toru, como é que ele chama? Sabor pobreza. Porque a gente não tá conseguindo nem chegar. Não, e aí eu vou desmembrar, porque o cara fala assim, guarda, 5 mil leva a vida de pobre. Ele gasta 2,5, uma família de 4 pessoas, para comer. Sim. Isso que normalmente o marido e a mulher comem no trabalho e os filhos almoçam na escola. Então eles jantam e comem fim de semana em casa. 2.500 não é para pôr a mesa cheia de iogurte, frios. Não, é uma mesa... Simples. Não põe as proteínas que gostaria. Vai gastar R$1.000 de água, luz, internet e gás. A R$1.000. Já foi 3,5. Se pagar aluguel,
Acabou, as pessoas não estão conseguindo financiar uma televisão, uma máquina de lavar, comprar um fogão novo, tá aí, ó. Os indicadores mostram, né, que as pessoas estão super endividadas. Eu vi uma reportagem agora, não sei se foi Folha ou Estadão, não me lembro. A gente lê tanta coisa, eu leio à noite, final de semana, que a maioria do povo brasileiro que ganha não consegue mais pagar as despesas mensais. 68% da população. Foi isso. É então, isso. 70% de cada 10 brasileiros, 7 não consegue pagar as despesas essenciais. Isso é a prova desse desgoverno. Fala, mas que culpa o governo tem nisso? Gente, o Brasil pagou este ano, nos 4 primeiros meses, 1 trilhão de juro. O dinheiro que está faltando no bolso do trabalhador está sendo pago de juro. E pago de juro no mercado especulativo. Mas por que tanto juro? Porque o governo fez a lição de casa. Qual foi o gasto desnecessário que o governo Lula cortou? Nenhum. Pior, Paula, é vergonhoso quando você olha que o Correio teve um prejuízo de 8 bilhões. Como é que uma empresa que não tem concorrente consegue ter um prejuízo de 8 bilhões e não tem concorrente? Tem o quê? Ou tem um bando de incompetente ou um bando de ladrão no Correio. Não é possível. Quer dizer, sem a menor capacidade de gestão. A gente teve um desgaste grande nas instituições públicas nos últimos anos. As agências reguladoras muito falidas. Olha o que está acontecendo com a ANEEL. Agora está agindo. A única concessão que não foi renovada foi a Enel, por pressão do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Diga-se de passagem, a Prefeitura de São Paulo conseguiu uma liminar na Justiça Federal para que não andasse o processo para renovar. Se não fosse o Ricardo, estaria renovando. Quer dizer, é um sistema que está todo falido e cada dia drenando mais recursos do trabalhador. Que eu acabei de fazer a conta. Não sobra aquele período, aquelas épocas áureas. E reconhecemos, primeiro o mandato do Lula, o segundo, as pessoas tiveram uma elevação na qualidade de vida em todas as camadas. Sim. O pobre teve a sua vida melhor, o classe média melhorou, o média virou média alta. Quer dizer, você teve uma ascensão que todo mundo se sentiu. Quem nunca tinha subido em um avião pôde visitar. A Itapemirim, praticamente, que era a empresa de transporte rodoviário que fazia São Paulo para o norte e nordeste, quase faliu. Porque as pessoas passaram a andar de avião. Né? Então, ninguém nega. Agora, da Dilma para frente, foi uma tragédia. O governo Bolsonaro teve um cenário econômico melhor, diga-se de passagem, o ministro da Economia. Mas a gente teve a pandemia também. Aí veio a pandemia, muito. Um baldão de água fria. E aí volta o governo Lula, tragédia anunciada. Quer dizer, ele está no 4º ano do seu 3º mandato, do Lula, não teve uma reforma estruturante no país. 0. E é óbvio que a consequência chega, né? Então eu vou até mais longe, né? Não é sabor de miséria. O brasileiro está vivendo vida miserável, vida difícil. E aí você olha, o cidadão acorda às 5 horas da manhã, Paulo, vai trabalhar, volta e olha para frente e fala, não vou ter casa, não vou pagar uma faculdade para os meus filhos, não consigo ter lazer, o dinheiro é contado. É óbvio que essa conta vai para quem preside o país hoje. E a culpa é dele, a conta vai para ele porque é dele. E aí vem aquela coisa, né, da Beth ser aquele momento em que você consegue desconectar da realidade, né? Não, agora eu vou conseguir fazer isso, virar mais dinheiro. Eu vou ganhar. Na próxima, e agora foi perto. Aí vai os 300 bilhões de faturamento tirado do bolso das pessoas mais humildes. E prefeito, aí o senhor, então, 4 vezes deputado estadual, estava ao lado de entrega de grandes obras no ABC aqui, como o Rodoanel, que a gente conquistou várias unidades do Poupa Tempo, que agora, gente, o Poupa Tempo é bacana e tá em todos os lugares, mas não tava. Não tava. Verdade. Ou a farmácia que veio, né, a farmácia de alto custo, o Mário Covas, a gente teve várias entregas naquele período que o senhor estava como deputado. Como prefeito, o senhor também fez diversas obras incríveis em São Bernardo do Campo. Eu destaco aqui o Museu do Trabalhador, que virou ali uma fábrica de cultura. O Museu do Trabalhador é coisa do PT. Exato, o museu que virou uma fábrica de cultura. Então, assim, foram várias grandes obras que a gente teve uma conquista incrível no seu governo, e agora o senhor está vindo aí, ainda como pré-candidato, mas com essa intenção de renovar o que nós temos lá em Brasília, para nos defender e conquistar essas novas opções. É isso mesmo? Paulo, primeiro, a provocação que vocês me fizeram para estar aqui no podcast me fez rememorar aqui os feitos, né? Eu deixei a Assembleia Legislativa, vai fazer 10 anos, a Carla me substituiu, aliás, sou suspeito, mas é uma brilhante deputada estadual. Mas olha só, para Mauá, em 2002, primeiro ano que eu viro deputado estadual, FATEC Mauá,
2008, Banco do Povo. Hoje as pessoas nem lembram, o dinheiro está tão caro que ninguém pega. 2011, Ame Mauá. 2012, a conexão da Jacú-Pêssego com o Rodoanel. 2013, Poupa Tempo Mauá, olha só. Tá vendo? Aí garantimos recursos, eu me lembro que na época nós conseguimos, hoje é muito pouco dinheiro, mas na época a crescer R$1 milhão para o Hospital Nardini aqui de Mauá. Mas hoje Mauá recebe acho que 3,5 milhões ainda, não é pouco não. Mas foi importantíssimo. Reforma da estação da CPTM, obras de infraestrutura no bairro de Sertãozinho, garantimos recurso importante. Eu cedi como prefeito em 2018 viaturas da GCM da reserva de São Bernardo para Mauá. E vou te falar que foi importantíssimo Mauá isso. Eu já estava sem nenhuma viatura, eu Exatamente. A gente não tinha nada. Os nossos GCMs não estavam conseguindo rodar para fazer... Eu me lembro... Ronda escolar. Acho que a Vanessa Dama era prefeita na época, né? Não, na verdade o que aconteceu foi que na época o Átila havia sido preso. Eu não me lembro. E aí a gente já estava enfrentando aquelas dificuldades realmente de aparecer, como o Mauá estava super endividada, e aí nesse período a gente teve uma gestão interina da vice-prefeita, a dona Laide. A dona Laide. Eu me lembro da Vanessa que ela foi com a mãe lá receber as viaturas, é isso. Eu não me recordava que foi no período que o Átila tinha sido afastado. Aí eu garanti emendas aqui para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mauá, quando era deputada, a Corporação Musical Lira de Mauá, nem sei se existe ainda. Ainda existe. A Santa Casa de Mauá, vieram garantir recursos para reformas de escolas, então é importante. Para Ribeirão Pires, agora recente, demos todo o suporte técnico para o prefeito Guto, criaram o Smart Ribeirão Pires, que eu vim inaugurar com ele. O Smart Sampa que você criou mudou, na verdade, a maneira como todas as outras prefeituras passaram a monitorar. É uma nova realidade no combate à violência. É a nova realidade. O Smart Sampa é imbatível. O que existe de melhor hoje, o prefeito Ricardo Nunes foi muito audacioso. Eu dei a minha contribuição. São Caetano já implantou, Ribeirão Pires já implantou. 50 mil câmeras instaladas, 20 próprias e 30 mil privadas. Sábado bateu 5 mil flagrantes realizados pelo Smart Sampa. Passou de 3.100 foragidos capturados pelas câmeras do Smart Sampa. 3 mil veículos, carros, motos apreendidos pelo Smart Sampa. Mais, só no ano passado, quase 700 atendimentos do APP Mulher, que é um programa do Smart Sampa para mulheres que têm medidas protetivas. Então, trabalho incrível, e eu tenho colaborado tecnicamente para todos os prefeitos que me procuram para fazer a implantação, trazer a minha colaboração. Aliás, sexta-feira passada, o senador Sérgio Moro foi lá, eu faço parte do Conselho de Segurança da Fiesp, nós fizemos a reunião mensal no Smart Sampa, e o Sérgio Moro até postou na rede dele, ficou encantado com o que é o Smart Sampa, e ele é um especialista na criminalidade, né, todo reconhecido nacionalmente. Mas aqui em Ribeirão, na época, a Tibiriçá estava horrível em 2009, nós garantimos a primeira reforma da Tibiriçá, recurso na área da segurança para a cidade de Ribeirão em 2013, recurso para o saneamento básico em 2014, enviei recurso para a PAI e para a APRAESP, aqui de Ribeirão Pires, e também para o Lar Espírita Bezerra de Menezes, recursos na reforma de instalação de delegacias de polícia. Rio Grande da Serra, na época, eu fui o deputado que mais garantiu recursos para Ribeirão, hoje a Carla conseguiu isso, mas nós levamos uma ETEC para Mauá, FATEC, para Ribeirão ETEC, obras da Vicinal Rio Pequeno, ampliação e recuperação da ponte do Rio Pequeno, construção do Parque Linear, que eu inaugurei na época com o Kiko, nosso prefeito, garantir recursos para garantir a reforma do estádio de Ribeirão Pires, que não dava para ter jogo, quer dizer, o esporte mais popular da cidade não tinha. Enfim, uma série de demandas eu nunca escondi no período que eu fui deputado. Não, eu trabalhava já no deputado. Você era sempre um dos que mais traziam recursos para o ABC, sempre. Porque, Paula, os meus mandatos sempre teve uma conexão muito forte com a região. E nessa condição hoje, que você muito bem lembrou de pré-candidato, não será diferente. Se eu vier a ter um mandato de deputado federal, meu compromisso é com o grande ABC, não tenha dúvida. E olha, fiz isso de maneira suprapartidária. Eu sempre fui adversário do PT, mas era a cidade do PT, eu mandava recurso. Eu não mando recurso para prefeito que rouba. A FATEC em Mauá foi na época do Oswaldo Dias que a gente inaugurou. Não é um problema, eu era muito ligado
à época o Geraldo, depois o Serra, que foi o governador, eu era deputado, não tenho problema. Essa aí não manda recurso para prefeito, que também tem na mão do dinheiro. Eu não vou mandar recurso para saúde no lugar do cara comprar remédio, vai superfaturar remédio, essa coisa. Prefeito, dentro de todas essas melhorias que a gente teve na segurança pública de São Paulo, você também conseguiu uma boa valorização para a GCM, que é a maior corporação da América Latina. E a gente sabe que policial que trabalha feliz trabalha melhor, porque é uma coisa que você trabalha muito sob tensão, né? Com certeza. Olha, primeiro eu queria agradecer, né, 7.500 policiais municipais da cidade de São Paulo, que me acolheram tão bem e juntos, né, eu falo que juntos, porque quem está no dia a dia são eles, desde a Cracolândia, Paulista Mais Segura, redução dos índices de criminalidade, a Polícia Municipal de São Paulo extremamente proativa. E agora o prefeito Ricardo Nunes autorizou, eu deixei um concurso em andamento para mais 500, então vai chegar a 8.000. Eu tinha convivido com a nossa tropa de São Bernardo, que é a segunda maior corporação do estado de São Paulo. Primeiro é a capital, segundo São Bernardo do Campo. Indiscutivelmente a maior do Brasil. A GCM de São Paulo é maior do que 10 polícias militares brasileiras. Então é um efetivo grande. E a melhor notícia, semana passada eu estive com o prefeito Ricardo Nunes, eu tinha deixado um estudo pronto e ele me garantiu que estaria enviando para a Câmara Municipal um projeto para dar um novo aumento. Ele já é o prefeito que deu o maior aumento da história. Para a primeira classe, a classe de quem entra na guarda, o Ricardo aumentou em 72%. Saiu na época de um salário de menos de R$2.000 para quase 4,5. E agora ele vai mandar um aumento para todas as demais classes. Então, foi muito bom trabalhar com o prefeito Ricardo Nunes, porque ele reconhece e valoriza quem entrega o serviço de qualidade. E a nossa guarda, a nossa polícia municipal, já aprovado na Câmara, falta só o Senado aprovar para deixar de ser guarda e ser polícia. Orlando, por que essa vontade de polícia? Paula, quem prende estuprador, assassino, ladrão, é polícia. É polícia. E é o que as GCMs fazem hoje do Brasil inteiro. Então, eu prefiro sempre me reverenciar a eles como polícia municipal. Mas foi uma passagem importante, eu acho que foram 15 meses ali de muita dedicação, além do trabalho da Polícia Municipal, o trabalho da Defesa Civil, das juntas militares, e eu tive a oportunidade de levar, além do aprimoramento que a gente pôde fazer em algumas atividades, um pouco da experiência como gestor, que acredito que foi o motivo que o prefeito Ricardo Nunes me convidou. E muito bom ter trabalhado com o prefeito Ricardo Nunes, é um grande líder, foi o primeiro patrão da minha vida. Eu nunca tinha sido funcionário, né? Mas eu tive a sorte de ter um bom chefe. Deve ser muito ruim ser chefiado por alguém sem altivez, sem uma boa capacidade de liderança, e o Ricardo soma muitas qualidades. Ao governador Tarcísio, que sempre apoiou o nosso trabalho também. Então eu imagino que para quem ficou 15 meses eu cumpri dentro do espaço de tempo aquilo que foi possível. É natural que eu desejo muita sorte para que o trabalho possa continuar e que a doutora Juliana, que me substituiu, possa dar sequência e fazer um trabalho, inclusive, melhor do que aquele que eu fiz. E, prefeito, o senhor, como a gente falou, fez várias importantes obras em São Bernardo. Enquanto prefeito, a segurança era certamente uma das áreas que você mais investiu, inclusive emprestando carros aí sem uso para a Prefeitura de Mauá, num dos nossos piores momentos. Mas a gente pode esperar mais propostas nesse sentido de segurança pública? Isso acabou convivendo nesse dia a dia? Isso acabou migrando na importância para você dentro do todo? Porque, como a gente falou, educação e saúde a gente sabe que são grandes desafios. Mas a segurança pública está no topo realmente do que a gente mais quer. Então, ficou como uma das áreas que você deve buscar mais, ser mais enfático em busca de recursos, em auxílios, em modificar, por exemplo, como você falou, o Código Brasileiro que a gente tem? Paula, sem a menor dúvida. E eu não vou fazer isso apenas porque eu convivi na área da segurança diretamente por 15 meses, porque é o desejo do cidadão. O cidadão brasileiro clama por ter um país mais seguro. Não é razoável um criminoso continuar subtraindo, furtando os objetos que com muita dificuldade você paga, um aparelho de telefone e tantas outras coisas, e não ter punição. Isso não é aceitável. Ponto. Então, sem dúvida nenhuma, em conseguindo chegar a uma das cadeiras da Câmara dos Deputados Federais, a pauta segurança, tantos temas eu quero tratar, mas a pauta da segurança vai ser uma prioridade, com certeza. Aí, para finalizar, eu preciso perguntar, né, prefeito? Porque, assim, quando a gente tem uma campanha de prefeito, a gente visita a cidade, a gente conhece a cidade, você tá ali convivendo. Uma campanha de deputado é muito diferente.
Tá empolgado de voltar a fazer essa campanha, de visitar o São Paulo inteiro, norte a sul? Como é que tá? Tô andando já. Eu saí da secretaria dia 31 de março e a partir disso eu já comecei na articulação, falar. Agora mesmo, almocei com o prefeito Taca, vou visitar o prefeito Tite, já tive aqui com o prefeito Guto. Eu vou focar muito a minha atividade na região metropolitana, né? Tem um espaço enorme para trabalhar. É óbvio que tem sempre um amigo ou outro que quer te ajudar no interior, mas eu vou me dedicar muito aqui no Grande ABC, prioridade número 1, e depois quero devolver essa atuação como parlamentar eleito, e dentro da região metropolitana, na cidade de São Paulo também, apareceu um espaço para a gente poder levar nossas propostas, dialogar com a população, especialmente no tema segurança. Agora, eu preciso contar, que a Paula não vai falar. Nós estávamos caminhando para o final do podcast, acabou a energia elétrica. E ficamos aqui 5 minutos no escuro e a dúvida era, tudo que nós falamos está gravado ou não? Então, esse podcast pode ser de 1 hora, pode ser de 5 minutos só no final, tá certo? Essa deixa aqui, esse make-off, a gente tem que contar, tá certo? Paula, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Mais uma vez agradeço o Márcio aí do jornal Nossa Cidade, em poder rememorar aqui a minha história de quando fui deputado e as minhas passagens como prefeito de São Bernardo, que eu tenho enorme orgulho, mas também como secretário de Segurança da cidade de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço muito, prefeito, que o senhor tenha vindo. Espero que você traga a Carla no próximo, que vai ser uma dobradinha, é isso? Eu vou falar pra ela vir que é bom aqui. Não, prefeito, calma. Gente, é bom. É bom. E em 7 anos foi a primeira vez que acabou a luz. Ó, então você já sabe, se o podcast tiver 5 minutos é porque o resto perdeu. Foi a Enel. Ele falou da Enel, a Enel já... É só eu falar da Enel, desligarem dele. É Enel aqui em Ribeirão também. É Enel. Estão me seguindo, estão me perseguindo. A Carla já indiciou todos eles na CPI. Verdade, você já tem um histórico. Pois é. Então, prefeito, fica o convite aberto para que o senhor possa voltar como candidato, porque por enquanto é só uma conversa preliminar. Espero que você traga a Carla numa próxima. Desejo boa sorte no seu projeto. Obrigado. Fica aqui, que sou grande fã, acompanhei boa parte do seu trabalho desde sempre como deputado. Como eu disse anteriormente, a gente sabe que foi um dos que mais trouxeram recursos. Como moradora de Mauá, eu vi muita coisa acontecer, então é sempre importante a gente fazer esse esclarecimento. E fica aqui o convite para que você possa voltar numa próxima. Se Deus quiser, a luz não acaba. Se Deus quiser. Muito obrigado. Então, obrigada, Valeu, prefeito. Paula. Obrigada a você que ficou aí com a gente também. Como o prefeito falou, espero que tenha 1 hora de podcast. Vocês sabem que a gente é um canal pequeno. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Pra gente, a sua audiência é super importante pra gente pagar a conta de luz. Então, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.